Hoje, com muita alegria, estamos de volta para realizarmos o programa Estudo das Cartas de Paulo, 5 de abril do ano de 2017. Nesse momento, são 20 horas, nós convidamos os nossos companheiros para nos acompanharem na oração que dará por início o nosso encontro da noite. Senhor da vida, com alegria em nossos corações, nos encontramos mais uma vez, suplicando as tuas bênçãos. Que nesse momento, todos que aqui se encontram vinculados, possam estabelecer a conexão com as hostes que te representam. Que nesse momento todos os lares possam receber o contributo do bem. Que possamos, Senhor, nesta noite, angariarmos aqueles elementos que possam favorecer o nosso crescimento, o nosso fortalecimento espiritual. Que possamos, Senhor, diante das verdades que dimanam dos teus ensinamentos, possamos nós outros, nos fazendo humildes, pequenos diante da magnitude da vida, quem sabe, Senhor, recolhendo esses elementos que serão distribuídos nessa noite, possamos aprender mais um pouco, para que possamos, Senhor, servir cada vez melhor. E assim, nós suplicamos, Senhor, as bênçãos do aceitar, o dom do discernir. E assim pedimos a proteção para que possamos chegar ao final do nosso trabalho em paz nos corações. Sê conosco, Senhor da vida, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Queridas amigas, queridos irmãos, é com muita alegria que estamos mais uma vez juntos. Hoje, para realizar o programa de número 30, Estudo das Cartas de Paulo. Nós gostaríamos de, nesse instante, abraçar a todos que se encontram acompanhando a transmissão pelo chat do YouTube, pela Rede Amigo Espírita, e todos aqueles que estão nos acompanhando através das outras redes que estão retransmitindo o trabalho, como, por exemplo, a Rádio Brasil Espírita de Maceió. Então, vamos lá, com muita alegria, iniciar a nossa atividade. Bom, queridos companheiros, nós estamos trabalhando com a Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 21 a 31. Nesse momento eu vou disponibilizar o vídeo do texto, porque nós vamos fazer a leitura que segue. Pedindo a todos que tenham um pouco de paciência, porque vamos ler todo o trecho referente ao versículo 21 ao versículo 31º. O texto intitulado A Justificação pela Fé em Jesus Cristo. Vamos lá. Versículo 21. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem,
Porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. O verso 26. Para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão? Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Estabelecemos a lei. Queridos companheiros, nós gostaríamos de iniciar a nossa jornada justificando um pouco o estudo da última semana, porque ele foi muito desafiador para todos nós. E a gente agradece profundamente a participação dos nossos companheiros que endereçam as suas participações no chat. E nós tivemos algumas questões que nós fizemos uma análise depois e verificamos que elas não foram respondidas pela própria velocidade, pela própria intensidade do trabalho. Então eu peço desculpas, mas eu tentarei, ao longo da dinâmica de hoje, atender essas questões. Bom, nós trabalhamos os primeiros movimentos, que remonta à justificação da fé em Jesus Cristo. Nós gostaríamos de, inicialmente, deixar assim alguns pontos que nos chamaram a atenção. Lembrando que o estudo ele é participativo e a somatória dos comentários, das vibrações, das perguntas, enfim, elas vão definindo a própria direção da atividade. Esse texto é um texto que realmente ele nos deixa muitas dúvidas. E por isso é que a gente tem que trabalhar com muita cautela. Primeiro, para não criar assim aquele sistema de uma ideia fechada. Segundo, porque esse texto ele acaba abrindo para alguns pontos que são doutrinários, que definem, por exemplo, alguns até dogmas que remontam outras frentes religiosas que não a nossa espírita. Então, a palavra graça, a palavra fé, a palavra obras da lei, estas palavras, estes conceitos, eles realmente, em determinados momentos, eles são contraditórios, em nível doutrinário. Vamos dizer assim, somos cristãos, todos, imortalistas, temos em Jesus o nosso referencial, o Senhor, o Mestre, mas alguns pontos diferem. Por exemplo, a doutrina espírita ela é reencarnacionista. O nosso trabalho aqui de interpretar os textos é à luz da doutrina espírita. Então nós utilizamos a chave que a doutrina espírita nos oferece para abrir estas interpretações. Então, nós, por exemplo, buscamos um texto que está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente no capítulo 15, intitulado Fora da Caridade não há salvação. Para nós espíritas, esse texto foi
ditado, ele foi trabalhado por Paulo de Tarso. O próprio Paulo que vem aqui nos falar sobre a obra da lei, a obra da fé, a graça. E fica para nós, de uma maneira muito tranquila, que fora da caridade, realmente não há salvação. A caridade no sentido da operação no bem. A caridade no sentido de trabalhar a essência do amor em benevolência, em indulgência, em perdão, como nos revela o Espírito de Verdade na codificação espírita, especificamente na questão 886 da obra básica do Livro dos Espíritos. Mas aí vem aquela questão. Tudo bem, mas e a graça? O Paulo fala tanto da graça. Então nós resolvemos, até para justificar um pouco essa nossa fala, trazer alguns pontos que definem o que é a graça numa visão católica, numa visão evangélica, enfim. E a gente fez uma seleção porque algumas argumentações elas se baseiam, por exemplo, no versículo de Tito, que está contido no capítulo 2:11, que diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Define para nós que, dentro desse contexto, que a graça traz a salvação. Então, já que a graça traz a salvação, nesse sentido, vamos verificar o que ela significa. Então, alguns cristãos vão estar de acordo com a seguinte definição. Isso é uma pesquisa que a gente fez na internet, até de um artigo do senhor Roger Smiling, que diz o seguinte: que a graça é a bondosa disposição de Deus para perdoar os pecadores arrependidos. Desafortunadamente, essa definição é somente uma meia-verdade para descrever melhor o que é a misericórdia. Algumas vezes as Escrituras usam a graça como sinônimo de misericórdia. Contudo, seria grave limitá-la a isto somente. Assim como os fundamentos mal feitos podem ocasionar que se desmorone um edifício, as doutrinas defeituosas podem trazer consequências devastadoras às doutrinas vitais. Graça significa, continua o autor, abre aspas, favor divino não merecido. Favor divino não merecido. O termo grego no original é charis, que deriva do verbo charizomai. Esta palavra significa, abre aspas, mostrar favor para, e assume a bondade do doador e a indignidade do receptor. Quando charis é usada para indicar a atividade de Deus, significa favor não merecido. Continuando, a graça e a misericórdia têm duas distinções importantes. Primeiro, a misericórdia é universal, a graça é particular. A misericórdia se baseia no mandato universal de Deus para que nos arrependamos. Abre aspas, aliás, um versículo que está em Atos 17:30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Vou continuar o artigo, porque ele é bem esclarecedor. E eu postei o link no chat para quem se interessar. Inerente a este mandamento, se assume que o pecador arrependido será perdoado. Existe uma oferta divina de misericórdia para toda a humanidade. Por esta razão, Deus nunca pode ser acusado de injusto meramente porque alguns recebem a graça especial. Deus nunca rejeita a um pecador arrependido. Finalizando. Ademais, a graça nunca foi, abre aspas, oferecida a todo mundo, nem sequer aos eleitos. A graça não é uma oferta, é uma dádiva, não merecida e particular no sentido de que Deus outorga um favor somente a alguns, não a todos. Vemos isto mais claramente na relação entre graça e eleição,
O autor cita um trecho de Paulo, na carta aos Romanos, 11:5, que diz assim: sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Portanto, vemos que as distinções principais entre misericórdia e a graça são as seguintes. A misericórdia é universal e é oferecida a todos. A graça é particular, outorgada a alguns. Eu não vou entrar no mérito do artigo porque ele é longo, mas no final o autor faz um resumo e diz assim: a graça salvadora é um favor de Deus não merecido por nós. É soberana e depende exclusivamente da vontade divina. A graça é oposta ao mérito. Ainda que Deus ofereça misericórdia a toda a humanidade, sob a condição de arrependimento, sua graça é concedida a um grupo eleito. A graça é a causa única da salvação. Portanto, esta não se baseia em nenhuma contribuição humana. A graça na vida do crente é multiforme. A graça nos possibilita caminhar com Deus e nos dá poder para fazer sua obra. Só Deus é a causa da graça, mesmo que ele requeira que os cristãos apliquem fielmente os meios que ele pôs à sua disposição para crescer. Aí ele conclui o artigo, depois desse resumo, em 4 pontos, a saber: 1. A graça é um favor divino não merecido. É uma qualidade divina eterna, santa e poderosa. A graça e a misericórdia são semelhantes, porém não idênticas. A misericórdia é oferecida a todos, mas a graça é outorgada a alguns. A fé salvadora é obra da graça. Os crentes dependem de Deus, já é o 4º tópico, somente por sua graça sustentadora enquanto aplicam os meios. Os meios são palavra, oração, sacramento da igreja. Ok. Bom, então vamos inicialmente esclarecer alguns pontos que a doutrina espírita nos apresenta. Nós respeitamos essa doutrina, mas ela está totalmente na contramão da doutrina espírita. Por quê? Se a gente for observar os tópicos principais aqui, por exemplo, a graça é um favor divino não merecido. Aliás, antes, ele iniciou falando que há uma diferenciação entre misericórdia e graça. Ele diz assim que a misericórdia ela é universal. A misericórdia é universal. E a graça ela é uma maneira de... Está aqui, achei. A graça significa um favor divino não merecido. Bom, aqui a gente observa que há uma discrepância. Porque, humanamente, nós não temos como mensurar, nós não temos como avaliar, ou fazer uma diferenciação nesse sentido didático que algumas doutrinas propõem. Porque, primeiramente, Deus, a gente tem estudado, que é a inteligência suprema do universo. É a causa primária de todas as coisas. Quando a gente começa a estudar os atributos da divindade, nós vamos perceber que ele, além de ser inteligência suprema, ele é a justiça soberana, ele é a onisciência, sabe de tudo, ele é a onipresença, ele está em toda parte, a manifestação do pensamento divino sustenta o universo, se expressa através do fluido cósmico universal. Os homens nos intercambiamos como filhos de Deus através de um regime de interdependência, de repercussão. Estamos envolvidos dentro desse pensamento magnífico do Senhor e estamos o tempo todo inspirados por Ele no que remonta à obra que nos compete como indivíduos e na realização própria, na edificação da evolução em bases íntimas, como também
de alguma sorte, contribuindo na obra. Ou seja, através do nosso crescimento, nós estaremos oferecendo também experiência para aqueles pares, para aqueles corações que de alguma sorte sintonizam conosco como nós nos sintonizamos com eles. Então, essa doutrina, embora respeitada por todos nós, ela bate, então, ela confronta com as bases da evolução e da própria misericórdia do Senhor, no sentido de dar a todos segundo as suas obras. Oferecer a cada um de nós de acordo com o nosso investimento, o nosso crescimento. Se a manifestação da graça é vamos dizer assim, um contributo que define privilégios apenas para alguns, nós poderíamos então deduzir que Deus não ele não representaria a plenitude da justiça, porque ele estaria privilegiando alguns em detrimento de outros. Então, quando Paulo vem conversar conosco sobre as obras da lei, conforme o texto vem sugerindo para nós, as obras da lei e as obras da fé, ele vem nos convidar para que a gente possa refletir sobre as obras da fé, no sentido de não uma fé que define para nós uma fidelidade ou uma crença, há alguns pontos que confrontam com a lógica, com o bom senso, que define a nossa própria trajetória em bases de uma evolução consciente, aonde nós estamos procurando, na matemática da vida, verificar a grandeza da obra. Então, se essa matemática é falha, ela automaticamente já apresenta que o idealizador efetivamente não apresenta essa soberania ou essa justiça tão plena como nós estamos procurando alicerçar o nosso entendimento. O Paulo trabalha para a gente, inclusive, eu não vim aqui apenas para ficar discutindo esse assunto, mas, por exemplo, em doutrina espírita, e esse que foi o endereço que nós postamos, do blog Espiritismo é cristão.blogspot.com.br. É uma publicação de 2011, de Rogério André. Então, ele traz alguns pontos interessantes, não é? Que fala para nós sobre exatamente a importância de entendermos, no caso, as obras da lei, né, como a própria manifestação da lei por nós escrita. É importante a gente verificar que nós temos o livre-arbítrio e que a justiça divina nos concede a oportunidade de escolher, e nós vamos escolher de acordo com essas nossas escolhas. Ponto. Agora, a misericórdia da providência divina, ela se expressa concedendo oportunidades para todos nós. Aí que começa a ser o ponto-chave. Não há privilégios. O privilégio existe quando a gente analisa a evolução dentro de um princípio demarcado de uma encarnação, de alguns decênios que nós vamos ter aqui nessa terra abençoada. Se a gente não inclui o mecanismo da reencarnação, que propõe a evolução, que dá oportunidade para a reparação, aí nós temos que partir para concordar com essa teoria da graça. Porque nessa vida nós verificamos, em tese, corações que têm privilégios, enquanto outros passam por algúrias, passam por dificuldades seríssimas. Não é? Então, o Paulo, quando ele, por exemplo, afirma em Romanos, no capítulo 2, versículo 6, que Deus dará a cada um segundo as suas obras, ele também afirma que importa que compareçamos perante o tribunal do Cristo, a fim de que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito, enquanto no corpo. Enquanto no corpo. Essa citação já está na segunda carta aos Coríntios,
no 5:10. Não é? Independente da crença pessoal de cada um, a prática das leis de Deus agrada a Deus. Esse mesmo pensamento Paulo apresenta para a gente. Ele fala também sobre a importância da caridade, no sentido de que a caridade é que é a base para que nós possamos nos projetar para além dos limites. E aí o próprio Paulo escreve na sua carta aos Coríntios, né? Exatamente na primeira epístola, no capítulo 13, e aí a gente cita apenas como de en passant a famosa, o famoso trecho quando ele diz que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou com um símbolo que tine. Então, o que vale? O que vale o amor? Que em algumas traduções mais próximas da ideia do grego não apresentam o amor, mas falam da caridade. Então são pontos que a gente passa assim para que a gente possa pensar um pouco sobre essa questão, para a gente não fechar o cerco em alguns conceitos equivocados, ou mesmo em doutrinas que são defendidas e que, de uma forma respeitosa, por corações que acreditam que Deus, a partir do momento em que ele resolve interceder, ele vai interceder por uma opção dele, e que isso é inquestionável para alguns, em detrimento de outros, né? Essa é uma ideia que chega aqui para a gente. Eu gostaria também, porque inclusive, dentro dessa linha bem rapidinha de uma análise sobre essa questão da graça, esse ponto foi levantado no chat na última semana, quando um companheiro disse assim, que parece que há uma diferença entre a graça, de acordo com Paulo, e a graça segundo o Espiritismo. Então eu gostaria de responder ao amigo que não há divergência. A divergência está na doutrina interpretativa, né? Na doutrina que pega no Paulo algumas falas e fecha dentro do seu contexto, amarrando dentro dos princípios fundamentais, por exemplo, de uma vida só, né? De uma oportunidade apenas que nós estamos tendo aqui na Terra. Foi também falado sobre a questão de termos cuidado com determinadas afirmativas, porque elas podem ser falsas, elas podem ser expressadas por falsos cristos ou por falsos profetas. Foi um texto, inclusive, foi um versículo até citado por também um companheiro no chat, e que ele inclusive se refere quando a gente fala sobre o Espírito de verdade, né? O Espírito de verdade, que é Jesus na doutrina espírita. Se nós, como espíritas, não podemos estarmos sendo enganados, né? Então, aí a gente volta para aquela reflexão de que nós precisamos de verificar um conjunto de uma obra. Não dá para muitas vezes a gente discutir determinados pontos sem uma análise mais aprofundada. Mas eu não gostaria de me perder nesse contexto, porque o nosso objetivo hoje aqui é de trabalhar esses últimos versículos que envolvem essa passagem, principalmente a partir do versículo 25, que eu vou ler aqui de novo. Quando diz assim, o versículo 24, melhor dizendo: sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. A representação do sangue de Jesus propiciando um convite para a nossa fé. Como que nós poderíamos trabalhar esse contexto? O sangue, o testemunho, o martírio daqueles que compreenderam a mensagem e vieram testemunhá-la. Isso é fundamental para nós.
Porque nós temos na evolução uma relação constante entre os superiores e os inferiores. Os superiores vão adquirindo uma capacidade extraordinária de aplicar, de vivenciar a verdade que eles estão assimilando. Aliás, a verdade, ela se torna soberana, ela se torna plena quando nós aplicamos, quando nós saboreamos dela. E ela vai se agigantando cada vez mais. E a verdade, no seu sentido libertador, ela pressupõe para todos nós desafios que gradativamente nós vamos compreendendo como responsabilidades. A responsabilidade pressupõe investimento, renúncia, sacrifícios. E quanto mais você percebe o alcance da tarefa, mais o indivíduo vai angariando forças para sobrepor os obstáculos. Sobrepor os obstáculos. Isso é fundamental para todos nós. Uma mãe amando o seu filho, ela dá a vida por aquele projeto, por aquele acontecimento, por aquela vida. E muitas vezes quem está do lado fala assim, nossa, mas que mãe é essa, hein? E para ela, envolvida pelo amor, ela se dedica, ela se planifica no trabalho, enquanto para quem está do lado, a observação é assim, meu Deus, mas como dar conta? É o amor, é a psicologia do amor. É o amor terapêutico. É o amor que luariza, que suaviza. É o amor que representa a divina epopeia da lei. Então, as obras da lei, as obras, melhor dizendo, da fé, as obras da fé, elas são superiores às obras da lei. Por quê? As obras da lei, elas têm a ver com a sua escolha, com a sua aplicação, e que define necessidade de reparação, de ajuste com a lei. Se você está acima da lei, no sentido de está vivendo patamares superiores à lei, a lei não tem sentido. Ela não tem sentido. Então, está assim, tem a lei de trânsito. Se você passar de uma determinada velocidade, você vai ser multado. Então, vamos conduzir os veículos respeitando aquela velocidade. Porque eu não quero tomar multa. Agora, quem já está operacionalizando nas faixas superiores da fé, e é fé raciocinada, é concepção divina. O indivíduo já trafega no trânsito, evangelizadamente falando. Ele não precisa de placa, ele não precisa de semáforo, ele não precisa de radar, porque ele sabe como deve se portar. E ele faz isso de uma forma natural. Isso traz para nós a graça. A graça. A intervenção divina como privilégio? Não. Se a graça é uma atuação particular de Deus, conforme a concepção doutrinária que nós trabalhamos trazendo como apenas uma reflexão, e não como crítica, porque o que vale aqui, o nosso trabalho é um trabalho cristão, espírita. E existem trabalhos sérios, maravilhosos, que não são espíritas, que se apoiam na graça como uma obra particular de Deus. Mas nós entendemos, portanto, a graça como
o favorecimento diante do merecimento. Vamos pensar assim? Vamos pensar assim? O Leonardo Rocha está falando assim no chat. Boa noite, Leonardo. Obrigado pela sua participação. Ele diz assim: ter dúvida é diferente de duvidar. Todos nós precisamos de abrir o nosso coração para perceber, para sentir e valorizar a necessidade de cada um de mudar. E ela se inicia na dúvida. Não tenha dúvida. Só para brincar com as letras. O indivíduo que está acomodado é um problema espiritual. Ele está estancando procedimentos. Agora, quando ele começa a trabalhar numa linha assim de desconforto, que pode efetivamente ser favorecido por uma intervenção superior, não no sentido de tirar a oportunidade, pelo contrário. Uma intervenção no sentido de auxiliar o indivíduo a atravessar a rua. Porque nós tateamos nas nossas próprias sombras, no nosso próprio egoísmo. O Mário, inclusive, pergunta: onde ficam os apóstolos e os profetas que nos oferecem tantas coisas importantes? Aí eu posso dizer para você, querido Mário, que nós vivemos num regime de colaboração. A colaboração é a manifestação da providência divina. A misericórdia do Senhor, ela se expressa na conjugação dos esforços, na evolução de cada ser e na interatividade entre os corações que se irmanam primeiro no ideal e depois pelo coração, estabelecendo laços afetivos, vínculos. Porque é complexo a nossa evolução para a gente tratar apenas de uma forma que a providência divina atua de fora para dentro, ou que ela espera a manifestação apenas de dentro para fora. Nós estamos juntos. Observem bem o trabalho nosso aqui nessa noite no chat. Ninguém aqui sabe mais que ninguém. Mas alguém aqui pode ter uma experiência em determinado setor, o outro tem num outro campo. E quando nós estamos conversando em torno do Evangelho, nós estamos tentando procurar estabelecer uma sintonia com o Cristo, favorecidos pelo sangue dele. E a gente está falando do sangue aqui. O sangue dele demonstra justiça divina. Observemos bem como que é interessante isso. Porque o sacrifício de uns se faz para o soerguimento de outros. O Paulo, mais adiante, nós vamos estudar, se Deus quiser, esse trecho, ele fala sobre a queda. A queda de alguns funciona para a ascensão de outros. Agora, ninguém nasceu para cair. Você não entra num projeto para errar, para falir. Não, você entra num procedimento para tentar ajustar, para tentar crescer, para tentar se libertar, para tentar evoluir. Então são pontos importantes para a gente pensar. Observem bem, esse versículo 25 ainda diz assim: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Para uns, o sangue de Jesus, ele representa a purificação daqueles que se tornam crentes nele. Esse sentido é um sentido alegórico para alguns, mas para outros se transforma em pontos
fechados. Então Jesus veio aqui para salvar os pecadores. Não, ele veio aqui para nos mostrar, para falar, para explicar, para desenvolver o entendimento da humanidade no que remonta a um processo de educação espiritual. Como que se dá a remissão? Remissão dos pecados. Ele vem falar hoje no século XXI sobre necessidade terapêutica. Quando quedados, quando caídos, ele fala, ele cura, ele obra, ele enaltece, mas depois ele diz assim para nós, quando o cego ficou curado, foi a tua fé que te salvou. Por que Jesus transfere para o outro? Ele não foi ele que curou, não foi ele que impôs as mãos? Por que ele falou isso para a mulher hemorraíça? Que tinha um fluxo de sangue há tanto tempo. Por que ele falou isso para os leprosos? Por que sempre ele utilizava a tua fé te salvou? Em matéria de fé, ele está dizendo sobre um sentimento divino. Mas ele fala também no se mover, se movimentar na fé, na fidelidade. O fides, do radical, fidelidade ao que esposas. O que esposas você? O que você acredita? No que você acredita, você investe de verdade? Você se entrega? O companheiro falou dos profetas. Os profetas vieram, os profetas estão aí, os profetas virão dar os seus testemunhos. Agora, como que os profetas se movimentam? Eu acredito em Deus, então eu vou lá, vou ajudar aquele povo todo. Eles confiam na providência divina e eles operam em nome do Senhor, confiando no amparo. A doutrina espírita hoje vem falar para nós do amparo espiritual. Nós estudamos a questão dos anjos guardiões, não estudamos? Todos nós temos. É a graça de Deus que está privilegiando alguns? Ou é a misericórdia no seu sentido universalista? A providência divina oferece os recursos para todos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Não tem privilégios. Cai por terra. Mas tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Quando ele coloca mas tomai, quando ele, por exemplo, fala que muitos são os convidados, poucos os escolhidos, ele está falando de privilégio? Ele está falando da graça como privilégio? Ou ele está falando sobre a necessidade do sangue, que representa esse testemunho sacrificial? O sangue do cordeiro. Quando ama, o sangue é de cordeiro, que é sangue de sacrifício. Não sei se o assunto clarificou mais agora. Nós estamos pelejando aqui porque não é simples, não. Não é tranquilo assim como parece, não. O Fernando Henrique está dizendo assim no chat: um irmão que nos ajuda integralmente, que quer nosso bem, espírito nobre, são os nossos anjos guardiões. Que inclusive o próprio Fernando disse que não existe imposição por parte deles. Todos nós estamos nos despertando, por isso que o cristianismo propõe amor. Ele não propõe conceitos, e muito menos ele respalda preconceitos. Tem muita gente que está por aí falando, escrevendo, dando aulas, em cima de conceitos, parcelas de verdade, departamentos. Enquanto o Cristo trabalha de uma maneira integral.
essencial. O Cristo não está falando aqui para nós como intelectuais, que estamos expectantes de uma grande notícia. Ele está falando na nossa casa, conversando com você aí que está sentado ao sofá, deitado, fazendo as suas coisas na cozinha, escutando apenas o áudio, ajudando os meninos a fazer para casa, cada um na sua. Você que está no hospital, assistindo pelo telefone, você que está nas mais diversas situações, mas essa situação específica nossa de vínculo mental e espiritual com o estudo caracteriza uma busca que cada um de nós estamos fazendo, apoiados, inspirados no sangue dos mártires. Por isso nós podemos dizer com muita tranquilidade, que nós operamos hoje com os recursos da providência. Não são recursos que nós temos autoridade sobre eles, não. Então, muitas vezes o espírita fala assim: como é que eu faço? Eu estudo primeiro ou eu vou fazer a caridade? Aí a gente vai se lembrar do Chico Xavier, né? Quantas vezes que ele virava para alguém e falava assim: fulano, vem cá me ajudar a dar passe. Que isso, Chico? Quem sou eu? Vem cá, minha filha. Olha, eu vou lá, ofereço alguma coisa, mas quem vai dar o leite é você. O leite materno, o ectoplasma é você. Mas Chico, eu não sei nada de espiritismo. Minha filha, mas para essas coisas não precisa de saber espiritismo, não. Para essas coisas, nós temos que pôr para fora o que a gente tem. É amor. Por isso é que a espiritualidade, Paulo de Tarso e tantos outros, deixaram para nós como pilar doutrinário espírita, que é fora da caridade que não há salvação. A caridade como mecanismo que coloca em prática a fé. Os espíritos não afirmaram que fora do espiritismo não há salvação. Então, quando eu defendo dogma, quando eu fico preso em ideias, discutindo, debatendo, eu estou morrendo no conceito. A gente quer muitas vezes explicações e isso é natural. Inclusive eu peço novamente desculpas para os amigos que acompanham o estudo ao vivo, porque é impossível responder tantas perguntas inteligentes, pertinazes, vinculadas com o tema. Não dá. Porque costuma um versículo aqui ser motivo para quantas horas de estudo? Então eu peço desculpa, de vez em quando eu dou uma pinçada. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, que nós estamos aqui muito mais para sentir. Nós estamos aqui muito mais para buscar a essência do que ficar debatendo. Porque muitas vezes, até aquele que debate, até apoiado em vamos dizer assim, mecanismos mais inteligíveis, mais lógicos, ele pode estar perdendo espiritualmente para quem não tem tanto entendimento, mas já vive. Já tem pureza da alma, faz sem olhar quem. Por isso é que Jesus, quando foi questionado sobre a lei, ele contou a parábola do bom samaritano. E na parábola do bom samaritano, quem que Jesus escolhe como personagem? O samaritano, que era tido como gente de má vida. Era gente que não seguia a lei, no seu sentido de fixar-se em doutrinas fechadas, dogmáticas. Não. O samaritano estava num outro nível. Por isso é que ele era pária. Ele era gente de má vida para os fariseus, para os saduceus, para os intelectuais, pelos religiosos, pelos políticos da época. E Jesus conta a parábola dizendo: e eis que um samaritano, um bom samaritano, e é um bom samaritano, desceu de Jerusalém para Jericó. Ele sai da cidade santa. Ele saiu
em viagem. E no meio do caminho ele encontra a necessidade. É muito interessante isso, viu, gente? Essa parábola é uma das mais emblemáticas, uma das mais ricas que Jesus nos ofereceu. Porque a parábola do bom samaritano está falando sobre a fé operacionalizada. Então, queridos amigos, observemos. O texto diz assim no versículo 27. Onde está logo a jactância? É excluída? Né? A presunção, a irreverência é excluída? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. De repente o indivíduo ele está envolvido com tanta presunção que ele não percebe os sinais da vida. As obras da lei não são suficientes. Aí muitas vezes a providência divina favorece, sim, para que a semeadura dele seja colhida. E toda arrogância, toda jactância, toda presunção será castigada. Castigada por Deus? O que vocês acham? Como que é o sistema da meritocracia? Como que Deus analisa o comportamento? Ele está lá prestando atenção nos 7 bilhões de encarnados, o que cada um está fazendo? A providência divina se manifesta em leis equânimes, justas, sábias. Você acelera, a lei vai te dizer se acelerou demais. Qual lei? A lei da vida, amigo. A lei da vida. Por isso é que Jesus disse que os escândalos são necessários. Mas ai de quem os pratica. Acaba que muitas vezes nós mesmos nos tornamos instrumentos do escândalo. O problema é o indivíduo não entender o mecanismo. Então nós costumamos dizer, não tem bala perdida não. Não existe nada que acontece por acaso na obra divina. Isso é que deve ser levado em conta nesse momento do nosso estudo. Ninguém vem parar, ninguém chega aqui nesse espaço por acaso. Você não encontra um coração que passa a fazer parte da sua vida por uma mera coincidência. Afirmam os sábios da espiritualidade que nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Pena que nem sempre estamos fazendo as coisas certas ou as devidas. Mas se não estivermos fazendo as devidas hoje, amanhã a vida, devidamente, nos mostrará. Porque existe uma lei que rege o destino dos homens. A lei de mudança. E certa feita o Chico perguntou para o Emmanuel se tinha alguma brecha na lei de mudança. O Emmanuel, o benfeitor espiritual, respondeu que na lei de mudança só tem uma coisa que não muda. Aí o Chico, o que? A mudança. Resposta de Emmanuel. O versículo 29 diz assim: porventura Deus somente dos judeus e não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Então Deus é Deus de todos, para não dizer que todos é que somos filhos dele. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão? Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. O estabelecimento da lei, o estabelecimento da ordem, o estabelecimento da justiça, se dá pela
tomada de consciência. É a responsabilidade que vai batendo. É a verificação da lógica. Por que a gente muitas vezes precisa de ficar mais velho para fazer escolhas mais elaboradas? Porque ainda somos infantis. Porque um espírito lúcido, um espírito que já está num patamar mais evoluído, ele se faz responsável desde os primeiros vagidos. O seu comportamento está muito acima das influências do meio. Isso é necessário que nós verifiquemos. Aí eu poderia até dizer, é a graça de Deus. A graça de Deus enviou um anjo no meio daquela família. Por que não enviou em outra família? Porque aquele espírito bondoso que reencarnou naquela família, ele tem uma missão com ela. É um espírito que reencarnou para reparar e ao mesmo tempo projetar sua evolução, contribuindo com aqueles que muitas vezes se tornam credores. O que nós semeamos, nós constituímos um grupo de credores à nossa volta. Sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus filhos, os cônjuges, os amigos, todos vão se tornando credores das nossas obras. Aí eu pergunto, quais estão sendo estas obras? São pontos para que a gente possa verificar. Deus é Deus de todos, a todos provê, a todos oferece oportunidades. Por isso, a doutrina espírita vem no século XIX, hoje para nós no século XXI, após 160 anos do início da doutrina espírita, cumprir a missão que foi traçada por Jesus. E eu vou abrir rapidamente aqui o capítulo 14 do Evangelho de João, quando Jesus diz assim, é um dos textos que realmente nos levam às lágrimas, tamanha envergadura de consolo. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos onde vais, como podemos saber o caminho? E ele disse, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora conheceis e o tendes visto. Ele era o espelho que refletia o Pai. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras da lei, as obras da fé. O Pai que está em mim, querido amigo, estudioso das letras do cristianismo. O Pai que está em mim é o provedor das obras da fé. O Pai que está em mim é que respalda as obras da lei.
É a consciência, meu filho, meu amigo, meu irmão. É a consciência que vai se despertando, olhando para o passado, compreendendo as suas expressões, porque o futuro lhes inspira e nós temos que operar no presente, o presente da vida, o presente de Deus, nos conscientizando, nesse consciente, nessa tomada de consciência. Ai, meus amigos, dá vontade de ficar aqui até amanhã, lendo João no capítulo 14. Porque se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Consolador. O outro Consolador, o Espiritismo, para que fique convosco para sempre, porque ele se tornará a alma da vivência cristã, de todos, não só dos espíritas, porque a doutrina espírita não é doutrina dos espíritas, é doutrina dos espíritos, que estão em toda parte, oferecendo a universalidade do ensino dos espíritos para todas as pessoas. Não existe privilégios, existe merecimento, existe oportunidade, existe entrega. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Me recordo do ilustre professor de doutrina espírita, Honório Onofre de Abreu, dizendo: o mundo não conhece o Espírito de verdade. A massa não conhece o Espírito de verdade. Não conhece. Falam dele, mas não conhecem. Quem conhece o Espírito de verdade? Privilegiados? Privilegiados? Amigo, você pode discutir sexo dos anjos. Nós podemos aqui ficar argumentando. O mundo não pode receber, mas vós o conheceis. Vós o conheceis, porque ele habita convosco. Vós o conheceis, porque o Espírito de verdade fala aqui dentro. É sentimento. É a voz do Cristo. É a voz do pastor. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Os que vêm, os que vieram antes, são ladrões, são salteadores, são falsos cristos, são falsos profetas. As minhas ovelhas conhecem a minha voz, afirmou Jesus. E o nosso tema em matéria de fé, para que a gente possa concluir o nosso encontro da noite, eu peço permissão para vocês para trazer Emmanuel, o evangelizador desse país, o espírito benfeitor que através das mãos aveludadas, iluminadas de Chico Xavier, durante mais de 70 anos, mais de 80 anos, na última existência, nos ofereceu tantas coisas bonitas. Emmanuel diz assim para nós no livro Alma e Coração, em matéria de fé: conservarás a fé,
aprenderás com ela a entoar louvores pelas bênçãos do Pai Supremo, manifestando a gratidão que nasça do teu espírito. Entretanto, acima de tudo, toma lá a hás para guia seguro no caminho das provas regeneradoras da terra, para que atendas dignamente os desígnios do Senhor, na execução das tarefas que a vida te reservou. Cultivarás a fé. Encontrarás nela recurso de base que te endossem as súplicas endereçadas à providência divina. A aplicar-te-ás, todavia, a empregá-la por sustentáculo de tuas forças, no dever a cumprir, a fim de que não desapontes o plano superior na cooperação que o mundo espiritual te pede em benefício dos outros. Falarás da fé, guardar-lhe-ás o clarão na concha dos lábios, suscitando segurança e paz naqueles que te ouçam. Descobrirás nela, porém, a escora preciosa para que não desfaleça nos testemunhos de abnegação que o mundo espera de ti, procurando sorrir ao invés de chorar nos dias de sofrimento e provação, quando as notas do entusiasmo tantas vezes te esmorecem na boca. Respeitarás a fé. Reconhecerás nela o traço dominante dos grandes espíritos que veneramos, na categoria de heróis e gigantes da virtude, transformados em balizas de luz nas trilhas da humanidade. Observarás, contudo, que ela é igualmente um tesouro de energias à tua disposição, na experiência cotidiana, conferindo-te a capacidade de realizar prodígios de amor, a começarem da esfera íntima ou do âmago de tua própria casa. Paulo de Tarso afirmou que o homem se salvará pela fé, mas indubitavelmente não se reportava a convicções e palavras estéreis. De certo, que o amigo da gentilidade queria dizer que o espírito humano se aperfeiçoará e regenerará, usando confiança positiva em Deus e em si mesmo, na construção do bem comum. Fé metamorfoseada em boas obras, traduzida em serviço e erguida ao alto nível dos ensinamentos que exponha, nos domínios da atividade e da realização. Tanto é verdade, semelhante assertiva, que o apóstolo se referia à fé por recurso dinâmico, no campo individual, para a edificação do reino divino, que ele próprio nos asseverou convincente no versículo 22 do capítulo 14 de sua epístola aos Romanos, dizendo, abre aspas, se tens fé, tem-na em ti mesmo perante Deus. Se tens fé, tem-na em ti mesmo perante Deus. Para que tenhamos paz de espírito. Se Deus é por nós, amigo, quem poderia ser contra? Deus nos tem sustentado até agora e nos sustentará também de agora em diante. Pensemos nisso e alijemos o fardo dos agentes destrutivos de ódio, ressentimento, culpa, condenação, crítica ou amargura que costumamos arrastar no barro da hostilidade com que tratamos a vida, tanta vez arruinando tempo e saúde, oportunidade e interesses. Vamos trabalhar e esperar, realizando o melhor que pudermos, tendo fé no serviço e dedicação
amorosa em todas as tarefas que o Senhor nos convidar para exercermos com dignidade, com lealdade. Lealdade com a consciência, com Deus, com a vida. Que a providência divina continue nos favorecendo, para que estejamos juntos nesse espaço, nesse programa, estudando as cartas de Paulo. Que o convertido de Damasco, o nosso querido Paulo de Tarso, de onde ele estiver, que ele possa nos envolver nesse projeto de transformação pessoal, contribuindo de alguma sorte para um mundo melhor. Que a paz do Cristo reine no domínio de cada coração. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade com mais um episódio do programa Estudo das Cartas de Paulo. No dizer de Emmanuel, são as cartas do próprio Cristo endereçada aos cristãos de todas as partes do mundo. Ave, ave, ave Cristo. Até breve, se Deus quiser.